Um desacreditado Borussia Dortmund que passou aos trancos e barrancos pelo grupo da morte, muito desacreditado. Pegou nas oitavas de final um PSV muito fraco. Nas quartas, um poderosíssimo Atlético de Madrid que vinha derrotando um dos melhores times da Europa na atualidade, que é a Inter de Milão. Na semifinal, pegou um poderoso PSG de Kylian Mbappé e, muito desacreditado, mas muito forte na sua caminhada, conseguiu chegar à grande final da Champions League. Do outro lado, temos um Real Madrid que defende o posto de maior clube da história da competição. Teve uma fase de grupos muito tranquila, pegou umas oitavas de final contra o Copenhague muito tranquila também, mas na quarta de final ele pegou o melhor time da atualidade, que é o Manchester City de Pep Guardiola, e na semifinal conseguiu derrotar de forma inacreditável no modelo Real Madrid de ser o poderoso Bayern de Munique. E no dia 1º de junho, esses dois clubes vão disputar a taça mais cobiçada de toda a Europa. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Meu nome é Guilherme Dutra e apresento aqui o canal Camisa 17. Peço primeiramente que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe meu vídeo se você tiver um pouquinho de fé nos meus conteúdos de pouquíssima qualidade. Aí, sem mais enrolações, vamos aí ao vídeo. Bom, senhoras e senhores, tivemos aí uma final definida, né? Real Madrid e Borussia Dortmund lá no Wembley Stadium vão disputar a tão sonhada taça da Champions League. Vai ser um jogo duríssimo, um jogo difícil, porque, cara, quando se chega a partir de uma fase de quarta de final, semifinal, não existe mais favorito. Apesar de olharmos para o Real Madrid com um olhar mais do tipo virtuoso, de olharmos aquele elenco e dizermos que é um elenco campeão, e obviamente toda aquela história da camisa pesar na Champions League, né? Senão à toa são 14 taças rumo à 15ª. É bagulho de louco, cara. Já o Borussia Dortmund chegou muito desacreditado, tem um elenco inferior, certamente, mas que ainda assim merece todos os aplausos possíveis. O caminho que ele conseguiu trilhar até chegar a essa final é inacreditável, cara. Bom, mas vamos lá falar um pouquinho desses confrontos que tivemos na semifinal. A começar a falar do jogo contra o Borussia Dortmund e PSG, no qual o time de amarelo conseguiu uma vitória igual nos dois confrontos. 1-0, totalizando aí 2-0 no agregado. O primeiro jogo foi lá na Alemanha e vimos aí o Borussia Dortmund tentando caminhar com passos largos para tentar ganhar de um PSG que aparentava ser favorito. Principalmente, como eu sempre gosto de destacar em todo vídeo que eu faço, pelo fator Mbappé, que é a peça desequilibrante do time do PSG. Mas o Kylian Mbappé, em sua última temporada pelo time francês, não foi capaz de ajudar a sua equipe e passou em branco nesse confronto. Dembélé também não conseguiu fazer muita coisa, Vitinha não conseguiu fazer muita coisa, e nesse jogo de volta, o PSG até que em alguns momentos conseguiu chegar à área adversária e criar boas oportunidades. Mas assim, cara, foram oportunidades achadas, por assim dizer, né? Acho que foram 4 bolas na trave contra o Borussia Dortmund, e foram jogadas que não foram bem construídas. Víamos ali um time totalmente irregular dentro de campo, diria assim, né? Um time que não apresenta um padrão de jogo muito bem definido, um time que não sabe jogar bem coletivamente, um time que se demonstra ser muito fraco e individualista durante toda a temporada. Do outro lado, eu já consegui chegar a um Borussia Dortmund que sabe muito bem jogar. Eu digo saber muito bem jogar porque o Borussia é um time que diz: nossa, então precisamos de um resultado, vamos atrás desse resultado e mantemos esse resultado. Foi assim contra o PSV, foi assim contra o Atlético de Madrid nas quartas e foi agora contra o PSG na semifinal. É um Borussia que tá vindo muito desacreditado, não porque era um time ruim, mas porque já no seu começo pegou aí o grupo da morte com Milan, PSG e Newcastle. Conseguiu ainda se classificar em primeiro lugar, fazendo o primeiro gol na competição apenas na 4ª rodada. É um clube sem uma grande estrela definida, é um clube que tá passando por uma fase ruim, é um clube que veio de uma derrota muito amarga da Bundesliga na temporada passada, mas que essa temporada tem buscado reinvenções a partir do seu técnico, a partir de boas atuações do elenco, né, como o Sabitzer, como o Brandt, que tá jogando muita, mas muita bola. E ademais, eu acredito que eles têm um poder coletivo muito à mostra durante esses jogos, um poder coletivo que pode sim ser extremamente decisivo, cara. É um time muito bem liderado, tanto pelo técnico quanto o seu capitão, que assiste o seu time jogar muito bem e ter todas essas conquistas pelo banco, que é o Marcos Reus. O Reus que já anunciou a sua saída do Borussia Dortmund ao final dessa atual temporada, né, um dos grandes ídolos do clube, lembrado sempre por ser totalmente fiel ao clube que ele ama, né? Ele viu seus amigos irem para os clubes rivais, né? E mesmo assim ele se manteve fiel total ao Borussia Dortmund, mesmo ele tendo fracassado em muitos momentos, mesmo ele não tendo conseguido
títulos de grande porte, ele sempre se demonstrou um jogador que se entrega ao máximo ao clube. E a partir desse roteiro muito bonito que o Borussia Dortmund está na final tentando buscar fortemente o título e principalmente tendo muita torcida justamente por essa história que encanta qualquer um, né? O Marcos Reus pode se despedir do clube que ele tanto ama, ganhando aí uma Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez e a segunda do clube em toda a sua história. Agora falando do seu rival, que não é nada fácil, é simplesmente o maior time do mundo, infelizmente. O Real Madrid, como sempre, vem demonstrando pouco futebol, mas ao mesmo tempo vem demonstrando um futebol de campeão. É difícil de explicar, mas eu acho que é uma frase que define muito bem o que é o Real Madrid nessas últimas temporadas. Mais uma vez contando aí com Vinícius Júnior, Bellingham e Rodrigo sendo os principais pilares do Real Madrid nesses jogos da Liga dos Campeões, sendo totalmente decisivos. Semana passada já foram campeões do Campeonato Nacional, né, com a derrota do Barcelona para o Girona, e agora não tem mais nenhuma outra competição para disputar, também já ganharam a Supercopa no meio do ano, ou no começo do ano, e agora estão em busca aí da Champions League, né, podendo terminar a temporada aí com 3 títulos muito grandes. E assim, apesar de muitos os apontarem como os favoritos, né, como eu destaquei ao primeiro olhar, ele parece ser muito superior, principalmente olhando por elenco, ao Borussia Dortmund. Mas cara, como eu sempre gosto de destacar, chegou na semi, não tem isso de favorito. Qualquer um pode perder, qualquer um pode passar. É uma parada louca, mas é assim que funciona, principalmente quando fala-se de Liga dos Campeões da Europa. Os jogos contra o Bayern do Real Madrid na semifinal foram jogos muito, mas muito complicados mesmo. Como eu destaquei no começo, padrão Real Madrid. O primeiro jogo na Alemanha foi 2-2 com o Vinícius Júnior jogando muita, mas muita bola, fazendo inclusive os 2 gols do Real Madrid nessa partida. E mais uma vez vimos o brasileiro destruindo contra os alemães, deixando o Kimmich inclusive na roda sem conseguir fazer nada para parar o menino. Mas apesar dele ter tentado, o Vini inclusive foi o melhor em campo, tanto pela UEFA, tanto para mim. O que ele fez lá foi inacreditável, sabe? Todas as jogadas do Real Madrid passaram por ele. Ele criou boas oportunidades, apesar de não ter calibrado bem o pé em algumas oportunidades. Ele foi sim um jogador mais efetivo da equipe do Real Madrid. Mas isso não adiantou de muita coisa e aos 62 minutos o Afonso Davies fez um senhor golaço. E foi nessa que o Real Madrid foi lá, tentando atacar, não conseguia mesmo assim chegar no gol. A bola chegou na trave, teve um gol anulado, bem anulado inclusive. E aos 88 minutos, com o herói um tanto quanto improvável, o grandiosíssimo Rosselot sai do banco e marca o primeiro gol da equipe no jogo. E assim, cara, aos 88 minutos, imagina-se que o jogo iria para prorrogação. Mas conhecendo o Real Madrid, é óbvio que não foi. Com menos de 4 minutos, Rosselot foi lá e fez outro gol. Outro gol que primeiramente foi anulado, mas muito certamente foi validado depois. E assim, cara, em menos de 5 minutos, o Real Madrid já tinha virado o confronto, tá ligado? O Tuchel, ele mexeu muito mal na equipe do Bayern de Munique. Por quê? Porque ele mexeu muito cedo, ele não esperava que o Real Madrid fosse outro gol. Eu entendo o cara querer guardar o resultado pra ele, mas a partir do momento que ele fez alterações pra focar somente nessa retranca, né, ele subestima muito o poder do Real Madrid, principalmente em decidir nos minutos finais. Vale destacar também que o primeiro gol do Rosselot veio numa falha incrível do Neuer. Eu juro pra vocês, bicho, eu nunca tinha visto o Neuer falhar antes. Foi justamente contra o time do Diabo que esse cara falha. O Neuer que tava fazendo uma partida espetacular. O jogo só não acabou 3-0 justamente porque o goleiro estava lá presente. Mas nesse único momento ele deu uma de Oliver Kahn, soltou a bola no pé do Rosselot. E assim, cara, o Real Madrid afundilou muito, mereceu ganhar, mas tivemos aí uma polêmica no final do jogo, né? Principalmente acho que já tava chegando nos 111 minutos, Bayern de Munique teve um gol muito mal anulado. Quer dizer, mal anulado não, porque nem sequer foi gol. O que aconteceu, cara, como vocês devem estar bem cientes, né, o Bayern de Munique nos minutos finais, talvez até passando dos acréscimos dados pelo juiz, conseguiu chegar ao gol, só que o Bandeira levantou, dando impedimento. Se não me engano era o Harry Kane que ele tinha marcado impedimento, porque foi ele quem buscou a bola. Mas o que é que acontece? O Bandeirinha, apesar de ter levantado essa bandeira para marcar um impedimento, coisa que ele também não podia fazer ali no momento, o árbitro foi na dele e apitou. No momento que o árbitro apita, a bola foi na cabeça do Hummels e o De Ligt chutou e foi gol. Certo que o Luni ele parou a jogada por causa do apito do árbitro, né? Mas que ainda assim é um lance muito polêmico. O Real Madrid não tem, entre aspas, culpa disso. Pra mim, o principal culpado foi o árbitro, cara. Não se pode ter um lance assim. Mesmo que realmente estivesse impedimento, coisa que eu acho que não tava, o certo seria seguir o protocolo. O certo não seria parar de maneira alguma, principalmente
principalmente um lance que era de ajuste, era caso inclusive pra tecnologia nova. E o árbitro, juntamente com o bandeirinha, fizeram a pior escolha possível. Eu não vou abrir esse vídeo aqui pra falar que o Real Madrid roubou, que o Bayern de Munique foi roubado e todas essas coisas que as pessoas falam muito na hora da emoção, principalmente eu falei bastante, mas querendo ou não, é um erro que não pode ser passar batido, sabe? O árbitro deve ser punido, o bandeirinha deve ser punido, porque o VAR, ele tem regras rígidas a serem seguidas, e essa regra foi quebrada nesse último lance do jogo. E o último lance foi extremamente decisivo, né? Poderíamos ver um VAR na final, são coisas do futebol mesmo. O VAR, ele está justamente para evitar esses erros, e não podemos mais tolerar que eles aconteçam. Mas a partir dessas campanhas incríveis, vamos ver Real Madrid e Borussia Dortmund disputando a tão sonhada Champions League lá no Wembley Stadium, um estádio emblemático e histórico para todos nós amantes do futebol. E se você me acompanhar aqui há um tempinho, né, já deve saber para quem vai minha torcida. Borussia Dortmund, desde pequenininho. É isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Tô tentando voltar com mais frequência, né? Tive aí alguns probleminhas relacionados a tempo para poder criar conteúdo para esse canal, mas é algo que eu não quero parar de fazer, porque apesar disso aqui dar mais prejuízo do que qualquer outra coisa, eu gosto bastante de gravar vídeos sobre futebol, é realmente um bagulho que eu amo fazer. Mas é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, espero te reencontrar novamente. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilhe e faça o que mais você quiser com o meu conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu!